Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional e este nosso devocional será muito importante. Estamos quase terminando o livro de Romanos, hoje nós vamos falar do capítulo 13, fala sobre a submissão às autoridades. Ontem nós falamos de Romanos 12, que nos ensina acerca de amar a Deus e também a consagração a Deus. A nossa vida precisa ser consagrada a Deus. Falamos também sobre a humildade, que nós devemos ter sempre a humildade, sabendo que Deus é que faz todas as coisas em nós, segundo o seu poder. E se temos algum dom, esse dom foi dado por Deus e o objetivo desse dom é servir as pessoas com muito amor e com muita dedicação. Também falamos sobre, no versículo 9 até o 20, sobre a aplicação do amor. Não devemos ser lentos no servir a Deus, vagarosos, devemos servir a Deus com coração verdadeiro, ser unânimes entre nós. E, é claro, nossos objetivos, sim, nós podemos pedir a Deus que nos dê coisas maravilhosas, coisas grandes, né? Coisas maravilhosas, magníficas, porque vimos que quando Paulo disse assim, para não ambicionar coisas altas, ele está falando de ser orgulhoso ou de ter um olhar altivo. Hoje, no capítulo número 13, nós vamos começar aqui falando sobre submissão às autoridades. Até porque, nesse momento aqui, você há de entender comigo que Paulo está em Roma, escrevendo para os romanos, falando com eles acerca de muitas coisas sobre a vida em Cristo Jesus. E uma das explicações de Paulo foi: nós devemos sim submeter às autoridades, até porque na cabeça de muitas pessoas é como se Cristo fosse um revolucionário, como se Cristo viesse para quebrar as leis, para não cumprir ou obedecer às leis materialmente aplicada no mundo. Então vamos ver Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que fazem o mal. Então aqui, diferentemente do que as pessoas pregavam naquele tempo, Paulo está querendo criar um exército militar, Paulo quer se levantar contra os imperadores, Paulo ele está ensinando que não se deve respeitar as autoridades e tal. Então Paulo trouxe essa palavra dizendo não, pelo contrário, toda alma esteja sujeita à autoridade. Todas as pessoas precisam estar sujeitas à autoridade. Assim como autoridades municipais, estaduais, federais, né? As autoridades também espiritual, nós temos que estar sempre sujeitos a obedecer, a cumprir, não por causa propriamente da autoridade, mas por causa do selo de Deus que está sobre nós, da responsabilidade, da autoridade de Deus que está sobre nós. É claro que eu sempre digo que obedecer à autoridade é uma via de mão dupla. Eu dou o respeito para ser respeitado. Eu não posso quebrar o respeito e querer ser respeitado. Muito bem.
Então, portanto, é necessário que ele esteja sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Paulo está dizendo no verso 5, devemos obedecer às autoridades, não por causa do castigo, mas sim por causa da consciência. Você ter uma boa consciência diante de Deus. Por esta razão, pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E a quem temor, temor. E a quem honra, honra. Aqui, você percebe que Paulo não deixa vazio para aquelas pessoas que queriam colocá-lo contra os imperadores, contra o rei. E ele explica para nós, cristãos, devemos sim respeitar todas as autoridades, tá? Tanto as autoridades materiais, como também as autoridades espirituais, tá bom? Agora vamos falar sobre o amor mútuo, sobre a vigilância e a pureza, capítulo 13, versículo 8 em diante. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Com esse versículo aqui, tem pessoas que acham que Paulo está dizendo que não se pode dever. Eu já vi até pastor pregar, irmão, você não pode dever ninguém não, você não pode nem comprar fiado. Aí fala assim, você não pode comprar crédito. Só que eles compram a crédito, mas eles ensinam na igreja que o cristão não pode comprar prazo, mas eles compram a prazo. Então, o que está dizendo o versículo? O versículo aqui está dizendo para a gente não comprar, não. A ninguém devais coisa alguma. Quando é que você passa a dever? Bom, eu sou jurista e você fez uma compra. Até o vencimento, você não está devendo. Você só começa a dever depois que venceu e você não pagou. Aí sim, você está devendo. Então, para pensar. Nesse caso aqui, Paulo não está falando propriamente de coisas materiais. Ele está dizendo que a dívida mais importante que nós temos que ter é o amor, sabe? É você ter o desejo de amar como se fosse uma dívida que você tem para com as pessoas, tá? Isso que Paulo está dizendo aqui, tá? Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos pegar aqui e ver o que Paulo fez aqui para nós. Olha só, Paulo, lembra que lá na lei, especialmente em Êxodo capítulo 20, está descrito os mandamentos, os 10 mandamentos que nós conhecemos? Pois bem, Paulo aqui, ele traz um exemplo para nós, dizendo, olha, vocês conhecem a lei, né? Sim, Paulo. Com efeito, o que está escrito na lei é: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Aí Paulo está dizendo, se há algum outro mandamento, tá? Porque são 613, nesta palavra tudo se resume. Se resume em que, apóstolo Paulo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus amigos, eu não posso dizer qualquer outra coisa que você tenha que fazer para cumprir o mandamento, a não ser amar o próximo, tá? É o único meio de cumprirmos o mandamento de Deus, é amar o próximo. Não existe outra forma de cumprirmos o mandamento senão amando ao próximo. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei, versículo 10, o cumprimento da lei é o amor. Marca esse versículo 10 para você guardar. O cumprimento da lei é o amor, tá? Como eu disse aqui, a ninguém devais coisa alguma, tem uma explicação aqui que eu quero mostrar a você.
O verdadeiro cristão jamais deixa de pagar as suas dívidas, seja impostos ao governo, seja dívidas com o próximo. A única dívida que devemos possuir é o amor de uns para com os outros. Esse, aliás, é o segundo grande mandamento, tá? E uma dívida impagável. O amar ao próximo é respeitar os seus direitos. Como é, pastor? Amar ao próximo é respeitar os seus direitos. É tratá-lo com decência e consideração, tá? E não se aproveitar das pessoas, nem usá-las para atender os seus caprichos. Por exemplo, agora na eleição, teve vários pastores que diziam: eu amo as pessoas, eu amo o próximo, mas o amor com que eles estavam amando era um amor interesseiro. Eles queriam usar as pessoas para atender os seus próprios caprichos. Ainda bem que Deus é fiel, justo, né, e não deixa as ovelhas serem enganadas. Mas o amor não significa eu usar você para atender os meus próprios interesses. Amar ao próximo é considerar todos importantes, independentemente da posição social, da posição, classe social, da cultura, da religião e independentemente da raça, tá? Amar ao próximo é não discriminar ou julgar as outras pessoas. Isso é amar o próximo, tá? Tá aí o conselho de Paulo para nós, né? Então você não pode julgar as pessoas como se você fosse dono da verdade, como se você tivesse a verdade, como se Deus falasse só com você. Eu estou aqui falando porque Deus... Não. Amar o próximo é você não discriminar, não julgar as pessoas, como se você fosse dono da verdade. Quem segue esse conselho, o conselho de amar uns aos outros, sem fazer qualquer distinção, está obedecendo o mandamento do Senhor Jesus, que está escrito em Marcos capítulo 12, versículo 30. Então é importante entender o que é amar ao próximo, tá? E Paulo continua dizendo: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Você percebe que cada dia que passa, nós estamos aproximando mais. Por que a nossa salvação agora está mais perto, Paulo? Olha, imagina, você aceitou Jesus há 10 anos. 10 anos se passaram, você está aproximando dos últimos dias aqui na Terra. Então, cada vez aproximando mais do último tempo aqui. Pode ser que Jesus demore a voltar, mas o nosso tempo vai passando. Cada dia nós estamos aproximando do final das nossas vidas. É como disse o professor Mário Sérgio Cortella. No aniversário nós falamos: parabéns, mais um ano de vida. E ele brinca dizendo: não é mais um ano, é menos um ano de vida. Mas muito bem, brincadeiras à parte, sigamos. A noite é avançada, o dia está próximo. Ou seja, a noite é o tempo que nós estamos vivendo aqui, sem entender, sem saber muitas coisas. Só que está chegando o dia, quando a luz de Deus, quando nós conheceremos o Senhor, frente a frente teremos um contato com o Senhor. O que nós devemos fazer enquanto estamos aqui? Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Qual é a arma da luz, pastor José Maria? O amor, tá? No verso 13, ele vai dizer assim, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, pensando só em comer, pensando só em beber, pensando só em ser desonesto com as pessoas, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, né? Porque hoje tem muita contenda, inclusive nas igrejas, entre os membros, pastores, principalmente, acabam fazendo muita contenda, um falando mal do outro, um criticando o outro, um parece que é dono da verdade, só ele sabe, fala como se os outros todos tivessem que se curvar para ele. Isso tudo é o que Paulo está dizendo aqui. Quem anda assim está andando de noite.
Versículo 14: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Paulo então está dizendo, olha, é importante vocês se vestirem do Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Procure se colocar verdadeiramente Cristo dentro de vocês, ou vocês abraçados, vivendo unidos com Cristo, que é o mais importante na nossa vida. Então esse capítulo 13 foi muito importante, tá? Revestivos do Senhor Jesus, isso significa que devemos ter a natureza de Deus em nós. É como se você dissesse, Deus, eu quero ser como o Senhor, eu quero te colocar dentro da minha vida, quero colocar o Senhor dentro da minha vida. Sabe, Senhor, na maneira de eu viver, eu quero te agradar, eu quero te servir. Isso é colocar o Senhor, é se revestir do Senhor Jesus Cristo, tá? Quando você diz, Deus, eu quero parecer com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero falar com o Senhor, eu quero estar perto do Senhor. Onde quer que eu vá, eu quero representar a glória do Senhor na minha vida, tá? Aí no capítulo 14, nós vamos falar sobre os fracos na fé. Sabia que tem umas pessoas fracas na fé? São cristãos, são de Deus. Quando Jesus voltar, elas vão subir, se elas morrerem, elas serão salvas. Só que enquanto aqui na terra elas viverem, elas serão fracas na fé. E nós vamos ter que ter muita paciência, muito cuidado com essas pessoas que são fracas na fé. Vamos orar agora então por todos e que o amor seja a base da nossa procura, da nossa busca, da nossa intenção e do nosso amor para com Cristo Jesus, o nosso Pai. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai Celestial, obrigado pelo capítulo 13. Aqui nós aprendemos que devemos respeitar todas as autoridades, porque todas as autoridades foram constituídas pelo Senhor e não há nenhuma autoridade que não tenha sido constituída pelo Senhor, até porque as autoridades que existem, elas foram por Cristo Jesus estabelecidas. Paulo, quando disse isso, estava mostrando que o fato de nós sermos cristãos não nos dá o direito de não querer ouvir ou obedecer. Eu não posso chegar para uma autoridade e dizer, eu não te respeito porque eu sou cristão. Eu não te respeito porque Jesus é meu Senhor. Não. Deus, eu devo respeitar a autoridade, pagar os impostos, tributos, etc. E dar honra a quem honra, direito a quem direito, sabe, Senhor? Então, nós devemos respeitar. Então, meu Pai, também, o amor, vimos que é o vínculo da perfeição. O amor é a base de tudo. Os 10 mandamentos que nós conhecemos, Paulo disse para nós aqui que se resume, toda a lei se resume em amar o próximo como a nós mesmos. Sim, porque não adianta guardar a lei, bater no peito, dizer eu guardo a lei, eu guardo a lei. Não, versículo 10, versículo 9, Paulo disse, fala sobre os 10 mandamentos e resume dizendo, todos os mandamentos se resumem nesta palavra, amarás o próximo como a ti mesmo. Há muitas pessoas que se gabam dizendo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, mas ela não ama o próximo, ela não tem amor, ela critica, ela fala mal, ela zomba, ela põe uns contra os outros, elas, até às vezes o lugar que ela está frequentando, ela precisa tomar cuidado, porque às vezes o pastor não está sendo usado por Deus, está falando coisas, criticando o governo, criticando a liderança política do estado, da cidade dele, criticando as autoridades, criticando a sociedade. Não é isso que o Senhor veio nos trazer. O Senhor diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, que todo mandamento se resume nisto, amarás o próximo como a nós mesmos. Portanto, eu te peço, meu Senhor, nos ajude a ser quem o Senhor quer que sejamos. Obrigado porque tenho certeza que o Senhor nos ajudará. Abençoe, guia cada pessoa, Pai, com amor, com alegria. Minha amiga, em nome de Jesus, seja abençoada. Eu quero orar por essa amiga que está com a dor do lado direito, em cima do olho.
Em nome de Jesus, seja curada. Em nome de Jesus, seja livre. Você que está com essa dor do alto da cabeça, essa dor que parece que de vez em quando como se fosse explodir, como se fosse sair alguma coisa da cabeça. Em nome de Jesus eu abençoo você. Eu digo, seja livre. Você que está com palpitação no coração, parece que tem hora que o coração vai sair do peito. Em nome de Jesus, seja abençoada. Em nome de Jesus. Você que passou pensamentos ruins na cabeça, em nome de Jesus, seja abençoado também. Seja livre. Você que está com a crise no casamento, seja livre também. Segundo o poder de Deus, eu abençoo quem precisa de uma bênção financeira, abençoo quem precisa de uma bênção na família. Obrigado, Deus, entrego todos nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos nós. E você que estava nesse quadro aí que eu citei na oração, tenha certeza que Deus está com você, as mãos dele estão sobre você e ele há de lhe ajudar, tá bom? Vou terminando aqui, mas eu voltarei amanhã capítulo 14, sobre os fracos na fé. Nós vamos entender que dentro da comunidade cristã existem os fracos na fé e nós precisamos saber como lidar com aqueles que são fracos na fé, tá bom? Deus abençoe, espero você e até o nosso próximo encontro.